Jim Carrey foi clonado? Essa é a pergunta que não quer se calar na internet depois que o ator apareceu com a imagem estranha, com algumas diferenças em seu rosto. Mas a questão mais interessante não é sobre ele, e sim sobre nós. Por que tantas pessoas estão prontas a acreditar em coisas como essas? E eu te convido a refletir comigo o que esses fenômenos revelam sobre a nossa sociedade. Nos últimos dias começou a circular vídeos, comentários sobre a questão do Jim Carrey estar muito diferente. E a partir de tudo isso começou a surgir algumas teorias. Teorias de clonagem, de reptilianos, teorias de substituição de celebridades. E quando esse tipo de narrativa aparece, ela não surge isolada, ela se espalha rápido. E o pior, ela ganha força, ela ganha justificativa, ela ganha provas e até análises. E o que me chama a atenção aqui não é a mudança física de uma pessoa, e sim a velocidade que a sociedade transforma uma imagem em uma narrativa extraordinária. Então vamos analisar os fatos. O primeiro aqui é o salto comum para o extraordinário. Quando começaram a dizer que ele estava diferente, eu fui conferir, porque apareceu no meu Instagram, né? Apareceu em jornais, nas mídias, e se falava tanto que eu fui lá ver realmente o que ele estava tão diferente. Sim, de fato ele estava diferente na aparência, como se ele tivesse mesmo feito alguns procedimentos estéticos, mas pra mim só isso e ponto. Mas a partir de uma coisa simples começou a surgir teoria de clonagem, dizer que ele é um reptiliano, dizer que ele foi substituído. E aqui o que eu questiono é o salto de que ele simplesmente mudou para ir para uma teoria mirabolante, para uma teoria de clonagem, de reptiliano. É isso que eu questiono aqui. E a gente pensa, por que a gente não pensa na hipótese básica, na hipótese mais simples, na hipótese mais apropriada, que seria uma pessoa envelhece, se sente mal e quer fazer procedimentos no seu rosto, quer esticar o seu rosto, quer mudar a cor do seu olho. Isso é comum, ainda mais hoje. O que eu percebo é a necessidade que hoje as pessoas, a mídia, a sociedade tem em pegar um fato comum e transformar em algo sensacionalista, em algo extraordinário, em algo mirabolante, grande, para vender, para gerar clique, para segurar nossa atenção. E aí a necessidade, né, de se criar, de sempre se ter uma história polêmica por trás, de sempre se sustentar uma história mirabolante, extraordinária, porque senão parece que não tem força, parece que não é suficiente, parece que não vai vender. O segundo ponto que eu analisei é a necessidade de se transformar a estranheza em teoria. Depois que plantaram a ideia de que Jim Carrey estava diferente, isso ganhou força e não se teve mais dúvida, se teve certeza, e era isso que aparecia nas redes sociais. Vídeos explicando como tudo aconteceu, comparações dele antigamente com agora, provas que as pessoas criaram, gente dizendo que fui eu que estava lá com a máscara do Jim Carrey, então virou toda uma loucura. E aqui o que a gente precisa ficar atento é a rapidez de que uma coisa comum vira um fato todo montado, todo explicado, já tá todo mundo sabendo, tipo, foi isso, isso e isso, pronto. E aqui parece que nessa era que nós vivemos existe a dificuldade de você sustentar um simplesmente eu não sei. Parece que as coisas que geram aquela sensação de algo fora do esperado precisam ser resolvidas rapidamente, precisam de uma resposta já agora. Não pode ficar isso aqui em aberto, você tem que me dar a resposta, por que isso aconteceu, por que ele está assim. E nesse processo, qualquer narrativa que apresente um pouquinho de coerência passa a ser aceita, passa a ser tida como verdade. E aí o que acontece? Essas informações se espalham, uma pessoa vê no seu perfil, aí compartilha, e o outro compartilha também, e o pior é que a mídia está fazendo parte disso, porque os jornalistas, as pessoas que trabalham, que compartilham informação, eles deveriam ter a seriedade, né, de compartilhar coisas que eles sabem, que eles têm certeza, e não ficar dando margem para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de desinformação. É aí que nós entramos no ponto 3, o incentivo do sensacionalismo. Além da reação das pessoas, também existe a estrutura onde isso circula. E hoje, quanto mais chamativa e polêmica for uma narrativa, mais ela tem
chance de ganhar força e se espalhar. Títulos exagerados, hipóteses extraordinárias e teorias incomuns geram curiosidade. Curiosidade gera clique e clique gera alcance. Ele envelheceu, não vai chamar atenção. Ele foi clonado, com certeza vai vender muito mais, com certeza vai ter muito mais clique. Infelizmente, nessa era que a gente tá, nessa era de inteligência artificial, nessa era de redes sociais, de mídia, existe um incentivo muito grande para se transformar algo comum em algo extraordinário, em algo grande. Não necessariamente porque alguém está mentindo de forma deliberada, mas porque o que é mais impactante circula mais. Só que aí a gente tem um grande problema, que na minha interpretação a gente acaba entendendo e aprendendo que o que é mais polêmico, o que é mais chamativo, tem mais recompensa. E aí o que acontece quando a gente tem mais recompensa? Então o extraordinário começa a ser usado com frequência. Então se eu vou gravar um vídeo, eu vou exagerar para o povo clicar. Eu vou colocar uma polêmicazinha aqui para o meu vídeo ficar mais chamativo. E aí isso acaba perdendo a credibilidade, acaba perdendo a seriedade e a gente acaba tendo um mundo que vive da desinformação a todo tempo. Isso influencia diretamente a forma que as pessoas passam a interpretar as coisas. E aí, tudo bem? Para você que caiu no meu vídeo, eu sou Samira Smichek, sou psicóloga e neste canal eu falo sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal, analiso séries, vídeos, acontecimentos da atualidade. Então se inscreve no canal, deixa seu like porque isso me ajuda muito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. O ponto 4 que eu também vejo que está diretamente ligado com essa questão que a gente está falando de aumentar tudo é a inversão de valores na internet. E outra coisa que esse caso me faz pensar é a forma como a nossa atenção está distribuída hoje. Canais e perfis que trabalham com sensacionalismo, teorias frágeis e descobertas bombásticas costumam atrair muito mais interesses do que conteúdos baseados em evidência, em ciência, em estudo de anos com comprovação científica. É óbvio que aqui existe uma recompensa clara para o exagero, para o polêmico. E é claro que aqui uma chamada impactante vai receber mais clique do que uma simples explicação ponderada. Infelizmente, a teoria conspiratória chama muito mais atenção do que uma explicação fundamentada. E isso não está acontecendo só no caso do Jim Carrey, não. A gente tem visto isso a todo tempo nessa chamada da era dos influencers. Então pessoas se tornam especialistas em tudo sem ter estudado. Saúde mental, finanças, nutrição, comportamento. Muitas vezes sem formação, sem critério e sem evidências científicas. E aqui a gente pode perceber que o que gera alcance não é profundidade, sim o estímulo. Então vamos pegar aqui o próprio caso do Jim Carrey. Provavelmente se a gente pegasse um vídeo dele e analisasse por vias óbvias e falasse, olha, o Jim Carrey está com esse rosto porque ele envelheceu, ele pode ter usado esse tipo de procedimento, ele pode ter usado aquilo, ele está assim por conta da idade, provavelmente esse vídeo não ia gerar alcance nenhum. Dificilmente um vídeo desse ia bater de frente com o título "Ele foi clonado". E qual que é o problema aqui? Isso revela uma causa preocupante para a nossa sociedade, para a nossa era. O que é raso circula muito mais do que é consistente. E na minha interpretação, tipos de coisas como essa acabam estimulando a produção de mais conteúdos assim, de mais conteúdos rasos, polêmicos, pautados em desinformação apenas para gerarem clique. E na minha interpretação, isso acaba moldando a forma com que o conteúdo é produzido e consumido. O que prende a atenção, o que é polêmico, vence, mesmo que não tenha uma estrutura baseada em evidências, em ciência, em compromisso. Não interessa, mas se é polêmico, isso que importa. E agora, se você percebe que tudo está precisando de uma explicação sensacionalista ou exagerada para chamar atenção, comenta aqui #eu também percebi. O número 5 é a falsa verdade sobre as redes. O que eu tenho percebido todos esses anos de Instagram, TikTok, YouTube
é que as pessoas acabam inventando caminhos, possibilidades, simplesmente para ter um conteúdo que chama atenção, um conteúdo que vende. E eu não estou generalizando, eu estou falando em alguns casos para vender curso, em alguns casos para vender alguma coisa. Então a pessoa acaba exagerando um pouquinho. Não que ela tá mentindo, mas ela acaba não contando certas coisas que, se ela contasse, com certeza a pessoa ia pensar 2 vezes antes de comprar um curso ou de fazer uma mentoria. É nesse ponto que eu tô falando. Elas apresentam então as coisas como se desse certo, de um jeito que parece mais simples, mas aqui a intenção é prender a sua atenção e gerar clique. Por exemplo, no caso do YouTube, se eu fizer um vídeo, um curso ensinando alguma coisa, quanto mais estruturado e quanto mais parecer que isso é aplicável, é melhor para a pessoa, mas isso não quer dizer que vai acontecer 100% daquela forma. Existem coisas que eles não falam, que nem eu falei, que você, se falasse, você poderia pensar 2 ou 3 vezes falar antes de comprar. Então, quanto mais sensacionalista, quanto mais chocante, quanto mais polêmico, melhor. Então, quanto mais tiver exagero, se a coisa é isso aqui, mas se eu aumentar umas 10 vezes, vai ser melhor, vai gerar mais clique. E aí vira a era das redes sociais prometendo uma verdade que na verdade não existe. E essas falsas verdades, essas falsas promessas servem apenas para gerar clique, servem apenas para gerarem visualizações. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa ficar de olhos abertos para o que a gente está consumindo na internet, porque nem tudo é verdade. Se a gente começar a sair acreditando em tudo, meu Deus, a nossa vida vai virar um caos ou você vai ficar pobre, porque você vai sair comprando 500 mil cursos ou fazendo um monte de coisa. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se certificar se realmente é verdade ou não. E agora, se vocês querem saber a minha opinião, Jim Carrey não foi clonado, Jim Carrey não foi substituído. Não tô falando que isso seja a verdade absoluta, eu tô falando o que eu acho. Ele não foi clonado, na minha opinião, não foi substituído, ele apenas envelheceu como todo mundo, e ele, com tantas técnicas, né, aí pra gente, ele também quis ter uma pele, né, mais estruturada, mais jovem. Qual o problema? E se ele quis também trocar a cor do olho, se ele quis usar uma lente, fazer alguma coisa, não tem problema nenhum nisso. E aqui nem é o que chama atenção do rosto dele, aqui a gente não tá nem olhando para o que tanto tá chamando a atenção da diferença do rosto, mas sim o que chama a atenção é como toda uma sociedade reagiu a esse simples fato de ele aparecer com um rosto diferente. Isso revela muito sobre a nossa sociedade, isso revela muito sobre a gente, como a gente está pensando e vendo as coisas nessa era. Mas aqui agora eu falo um pouquinho, né, na nossa realidade. Enquanto o Brasil continuar compartilhando vídeos de cultura inútil, continuar compartilhando desinformação, continuar compartilhando inversão de valores, vai ter gente fazendo esse tipo de vídeo, vai ter gente ganhando com esse tipo de vídeo, gerando clique, então eles vão continuar fazendo mais e as pessoas vão consumindo. Mas em contrapartida, o que isso também impulsiona? Isso vai criando pessoas que não gostam de vídeos que falam sobre filosofia, vídeos que falam sobre ciência, sobre arte, vídeos com uma estrutura baseada em evidências, em ciência. Então, vídeos que são de verdade, né? São coisas realmente sérias, com compromisso, coisas que você sabe o que você está falando, você não está jogando uma informação para gerar clique, você está falando a partir de uma base consolidada. E é isso que me preocupa, porque aí profissionais que trabalham em cima da ciência, profissionais que trabalham em cima de uma coisa que é estruturada, que é baseada em evidências, que é séria, que tem comprometimento com a verdade, esses profissionais, essas pessoas acabam não tendo mais lugar. Porque você vai ver um vídeo assim, você fala, ixi, um vídeo de 10 minutos falando de psicologia, que chato. Então isso acaba perdendo lugar, acaba perdendo valor, porque as pessoas estão consumindo coisas rápidas, coisas que geram sensacionalismo, coisas polêmicas. E a gente precisa rever muito isso. A gente precisa se falar muito disso. Então, mais uma vez, o vídeo foi esse. Novamente, foi um vídeo de um pouco de reflexão que eu trago aqui pra gente pensar, né? Até que ponto a gente tá chegando. Com esse caso do Jim Carrey, eu fiquei analisando e falei, gente, até que ponto nós chegamos? Olha o ponto que a gente chegou de tá acreditando numa coisa dessa. Eu vi essa semana no Instagram profissionais falando disso, falando que acredita, médicos, advogados,
advogados, tá? Tipo, passando esse tipo de informação. Tudo bem, tá, pode até acreditar, mas você foi lá checar, você foi ver, da onde? Tem uma teoria estruturada que diz que ele, né, tem provas, nem se tem provas de que ele foi clonado, não se tem provas que existem reptilianos, então, sabe, umas coisas assim. A gente precisa parar de gastar o nosso tempo com esse tipo de coisa e gastar o nosso tempo com coisas úteis, com ciência, com coisas que realmente, né, são embasadas, são estruturadas, coisas que têm compromisso com a verdade. Então é esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês reflitam. Se vocês também não concordam comigo, deixa um comentário, tá bom? Que eu vou gostar de saber o que vocês estão achando, né, dessa situação aí que aconteceu com o Jim Carrey. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, o like, por favor, tá? E não deixa de compartilhar o vídeo, tá bom? E a gente se vê na próxima semana.